Você já ouviu falar da usina hidrelétrica Henry Borden, localizada no município de Cubatão, no estado de São Paulo? É uma usina que produz energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio que passa por ali. Bem, em 1946, um grande escorregamento de corpos de talos quase destruiu a casa de forças da usina de Henry Borden. Mas por que isso aconteceu? Qual a verdadeira história por trás disso? É o que mais um vídeo aqui do canal da RV Construções e Perícias tem para trazer para você, uma explicação técnica do porquê quase a Henry Borden foi destruída. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Deixe o seu like aqui no vídeo se o conteúdo fizer sentido para você, inscreva-se no canal para fortalecer o nosso trabalho e vamos lá! Antes de mais nada, para que você entenda melhor o que eu vou falar daqui a pouco, nós precisamos classificar o solo em duas composições. A primeira composição é o solo residual. E o que é o solo residual? Bom, como que o solo é formado? O solo é formado nada mais nada menos do que pelo intemperismo químico ou físico de uma rocha. Então a gente tem uma rocha, ela sofre o intemperismo químico ou físico, e aí aquela rocha, por esse processo de intemperismo, ela vai se decompondo e vai formando um solo. Quando esse solo ele fica ali paradinho no lugar dele, a rocha estava aqui, aconteceu o processo de intemperismo químico e físico, e o solo ele permaneceu ali, esse é o chamado solo residual, porque ele nasceu ali e ele reside ali, esse é o solo residual. Porém, acontece o mesmo processo agora, acontece o intemperismo físico ou químico naquela rocha, aquela rocha se transforma num solo característico, porém, por ação da gravidade, esse solo ele pode ser transportado para outro local. Então, a gente falou no início sobre o solo residual, agora a gente já tem o solo transportado. E você prestou atenção quando eu falei que ele é transportado pela ação da gravidade? Bom, esse é o chamado solo transportado coluvionar, que é aquele solo transportado pela ação da gravidade. Nós também temos o solo aluvionar, que é aquele solo transportado, só que não mais pela ação da gravidade, mas sim pela ação da água da chuva. Então chove, essa água da chuva, ela pega esse solo que se formou aqui daquele processo de intemperismo das rochas e leva ele para outro canto. Aí a gente tem o solo aluvionar. Então, para resumir aqui, nós temos esses tipos de solos de composição dos solos. Nós temos os solos residuais, que é aqueles que nasceram ali e permanecem ali, ou transportados de origem coluvionar, pela ação da gravidade, ou de origem aluvionar, pela ação da água da chuva. Bom, então vamos explicar o que são os corpos de talos. Corpos de talos são solos coluvionares, ou seja, são solos transportados pela ação da gravidade. Então você imagina essa encosta aqui, que no topo dessa encosta há um solo qualquer. E esse solo qualquer, por processo do transporte da ação da gravidade, aqui seja por escoamento do solo ou escorregamento dessa massa de solo, esse solo aqui, por ele ser transportado, ele vem aqui para baixo, ele vem aqui para a falda dessa encosta. O que seria uma falda? É a parte mais baixa de uma encosta ou de uma montanha, certo? Então a falda é onde fica os corpos de talos. Então nós temos uma encosta aqui, esse solo é coluvionar, ou seja, transportado pela ação da gravidade aqui para baixo, e a formação do corpo de talos. E aqui, o que seria, qual é a característica dos corpos de talos? Eles são facilmente instáveis. Você imagina um solo aqui que acabou de ser escorregado, certo? Então ele está aqui totalmente instável. Qualquer movimento ali de massa adicional, qualquer ação de água muito grande, uma chuva muito forte, esse solo ele vai ser facilmente escorregadio. Ele vai ter uma tendência de realizar um movimento de massa muito grande, certo? Então essa é a característica dos corpos de talos. Como é que a gente identifica um corpo de talos? É fácil, é só a gente observar
ali na falda, no pé daquela encosta, uma ausência de um padrão de drenagem, vários blocos de rocha soltos, solos soltos sem uma correção ali bem instável, e aí é facilmente identificado esse corpo de talos. Quando nós pegamos esses corpos de talos e fazemos um sistema de drenagem nele, aí sim ele vai ficar razoavelmente estável. Agora que você entendeu o que são corpos de talos, eu posso falar que há um tempo atrás, em 1946, um grande escorregamento desses corpos de talos, dessa massa de solo, quase destruiu a casa de forças da usina hidrelétrica de Henry Borden em Cubatão. Mas para você entender melhor o porquê, ok, mas por que ocorre um escorregamento de terra? Por que ocorre esse deslizamento? Eu fiz um vídeo aqui no canal da RV Construções e Perícias explicando tecnicamente o porquê ocorrem deslizamentos de terra. Eu vou deixar o link aqui no card, mas também na descrição desse vídeo, para você entender as causas, entender um pouco mais técnico as causas desse fenômeno. E também porque há uma maior concentração desses movimentos de terra no início do ano. Sempre em janeiro, fevereiro, há um maior indícios de movimentos de terra, de deslizamentos, escorregamentos de terra aqui no Brasil. Também vou deixar o link aqui no card e na descrição desse vídeo para você entender o porquê sempre no início do ano ocorrem deslizamentos de terra. E aí, para estabilizar todo aquele escorregamento, foi feito um grande sistema de drenagem muito profunda e uma total impermeabilização superficial naqueles corpos de talos para que não pudesse mais prejudicar, não viesse mais prejudicar a usina de Henry Borden. Então, espero que você tenha gostado deste conteúdo, que tenha entendido o que são corpos de talos e o quanto ele é instável, o quanto ele é perigoso quando a gente fala de escorregamento de terra, o exemplo citado no vídeo da quase destruição aí da casa de forças da Henry Borden. Vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que de domingo a domingo nós colocamos conteúdos novos por lá. Acompanhar-nos também na RVcast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível lá no Spotify e também aqui no YouTube. E claro, inscrever-se aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, muito obrigado por nos acompanhar e até breve!